O celular vibrou às 3 da manhã. Era uma notificação da babá eletrônica. No vídeo, a porta do quarto do meu filho estava se abrindo sozinha. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre achei que a mente da gente prega peça quando a vida já está difícil o bastante. Mas naquela noite eu soube que algo estava diferente. Meu nome é Rodrigo. Tenho 35 anos. Sou pai solteiro do Mateus, de 8. Depois que a mãe dele foi embora, minha vida virou uma eterna montanha-russa de dívidas, cansaço e medo de falhar. Eu trabalho num depósito de material de construção, aqui de Guarulhos, interior de São Paulo. O dinheiro mal dá pro básico. Só que mesmo com tudo isso, Mateus nunca reclamou. Sempre foi aquele tipo de menino doce, inteligente e que parece carregar o peso do mundo sem deixar transparecer. No mês passado, eu prometi uma coisa. Se ele tirasse notas boas, eu daria o brinquedo que ele tanto sonhava. O Astro Raposa, um boneco interativo que virou febre na cidade. O problema? As lojas estavam esgotadas. O brinquedo era edição limitada, vinha de fora. Revendedores cobravam uma fortuna. Mas eu tinha prometido. E ele cumpriu a parte dele. Aquela madrugada, depois de rodar a internet inteira, ouvi falar de uma velha loja de brinquedos no bairro do Capuava, que tinha sobrado com alguns estoques antigos. Só que a loja estava fechada há anos, mas o anúncio dizia: venda direta, estoque antigo, apenas para interessados, sem garantia. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Cheguei na tal loja às 4 da manhã. O lugar era uma construção velha, de fachada azul desbotada, com as letras Brinquedos Estrela Dourada, quase caindo. O portão estava escancarado, nenhuma luz acesa, nenhuma alma viva por perto. Na porta, um bilhete preso com fita isolante. Escolha o que quiser. Dinheiro em espécie. Coloque o valor na caixa. Meu estômago virou. Aquilo era bizarro. Parecia aquelas histórias de terror barato que o pessoal conta em fórum de internet. Mas eu estava ali por Mateus. E já tinha feito coisa pior na vida para ver aquele sorriso no rosto dele. Entrei devagar. O cheiro era de mofo e plástico velho. As prateleiras ainda estavam cheias, mas tudo tinha uma camada grossa de poeira. No fundo da loja, vi a fileira com as caixas vermelhas brilhando sob a luz fraca que vinha da rua. Lá estava, o Astro Raposa Deluxe. O boneco era ainda mais estranho pessoalmente. Grande, com olhos enormes, dentes meio expostos num sorriso congelado. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto eu pegava a caixa, ouvi um rangido vindo dos fundos, como se alguém tivesse arrastado algo pesado no chão. Meu coração disparou. Tem alguém aí? Arrisquei perguntar. Silêncio. Foi quando percebi. Atrás do balcão, parcialmente coberto por um plástico preto, havia algo, ou alguém, respirando. Mas aquilo foi só o começo. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu não via exatamente o que estava ali, mas o barulho de respiração pesada deixava claro, não estava sozinho. Segurei o brinquedo com força e comecei a dar passos lentos para trás. A luz fraca tremulou. A cada passo que eu dava, aquele som de respiração parecia se aproximar, como se estivesse acompanhando meus movimentos. De repente, o plástico preto se mexeu, como se algo por baixo dele tivesse se arrastado alguns centímetros. Meu instinto gritou: corre! Virei as costas e saí em disparada da loja, tentando não tropeçar nos brinquedos espalhados pelo chão. Ao alcançar o portão, bati o ombro com força no ferro enferrujado, mas nem parei. Entrei no carro, joguei o brinquedo no banco do passageiro e arranquei dali como se o próprio diabo estivesse me perseguindo. Só quando estava a alguns quarteirões de distância, minha respiração começou a voltar ao normal. Olhei para o banco ao lado. O Astro Raposa estava ali, imóvel. O sorriso congelado me encarando. Por alguns segundos, juro que os olhos dele pareceram brilhar, mas aquilo era impossível. Não era? O pior ainda estava por vir. Naquela manhã, Mateus acordou cedo. Eu já estava na cozinha tentando fingir normalidade. Quando ele viu o boneco na mesa, o sorriso que eu tanto esperava finalmente apareceu. Pai! Você conseguiu! É o Astro Raposa Deluxe.
Ele gritou correndo e abraçando o brinquedo com força. Por alguns instantes, tudo pareceu valer a pena. Mas algo me incomodava. Enquanto ele girava o boneco e apertava os botões, percebi pequenos detalhes. Os olhos. Não eram de plástico simples, como mostravam nas fotos. Eram vítreos, brilhantes, quase vivos. E havia outra coisa. O boneco parecia levemente quente. Deve ser a ansiedade me pregando peça, pensei. Mas não era só isso. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, sentei no sofá tentando relaxar. A casa estava silenciosa, até o momento em que ouvi aquele som vindo do quarto dele. Ha 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 ha. Vamos brincar de novo? A voz era metálica, infantil, mas carregava um tom distorcido. Levantei num pulo. O boneco não tinha essa função de fala. Quando entrei no quarto, Mateus dormia profundamente. O astro raposo estava sentado de frente para a porta, sozinho. Seus olhos, por um instante, pareceram me seguir. Foi aí que tudo desmoronou. Na manhã seguinte, o clima da casa já era estranho. Mateus estava animado, brincando como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o que ouvi. Enquanto ele tomava café, notei que o boneco estava com a cabeça levemente virada para mim, mesmo estando sobre a mesa. Eu tinha certeza que na noite anterior, deixei a cabeça dele reta, mas ainda tentei racionalizar. Talvez Mateus tivesse mexido. Só que à medida que o dia avançava, as coisas pioraram. No trabalho, enquanto empilhava caixas, vi algo pelo canto do olho. Na calçada, do outro lado da rua, alguém parado. Era uma fantasia. Uma versão humana do astro raposa, alta demais para ser apenas um animador de festa. O terno vermelho alaranjado, o chapéu torto e, de novo, aqueles olhos grandes, brilhando mesmo sob o sol da manhã. Meu sangue gelou. Quando pisquei, a figura não estava mais lá. Eu tô ficando louco, murmurei tentando me convencer. Mas isso não era o mais assustador. Cheguei em casa antes do pôr do sol, mas o céu já estava pesado, encoberto por nuvens cinzentas. Mateus estava no quintal brincando sozinho, mas não com o astro raposa. Ele havia montado uma fileira de pequenos bonecos no chão, todos idênticos ao astro, mas eu só havia comprado um. Aproximei-me devagar. Filho, de onde vieram esses? Mateus, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, respondeu: Eles vieram sozinhos, pai. O astro disse que eram amigos dele. Agora posso fazer o show completo. Meu coração disparou. Olhei os brinquedos. Os olhos de cada um deles pareciam fixos em mim como pequenas sentinelas. O pior, as roupas deles não eram idênticas como em linha de produção. Algumas tinham manchas como sujeira ou sangue seco. Minhas pernas fraquejaram. O vento soprou forte. As árvores no fundo do quintal se retorceram como se algo passasse entre elas. E então, eu vi de novo. Aquela silhueta alta, com o mesmo sorriso congelado, entre os galhos, observando. Meu estômago virou. Mas aquilo foi só o começo. Naquela noite eu mal consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos brilhantes me encarando. Às 3h23 da manhã, sempre esse maldito horário, o som da babá eletrônica me acordou de novo. Na tela, o quarto de Mateus. E no canto da imagem, uma sombra alta, imóvel, de chapéu torto. O sangue gelou nas minhas veias. Corri até o quarto. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, tentando conter a respiração. Mateus dormia tranquilamente, mas o astro raposa estava de pé, encostado na parede, virado para a porta. Eu nunca o deixei naquela posição. De repente, o boneco mexeu a cabeça com um estalo, seco, virando lentamente para me encarar. Soltei um grito abafado. Dei 2 passos para trás, minhas pernas tremendo. Foi quando ouvi, bem baixinho, vindo da boca do boneco: Não é você que eu quero. O pavor tomou conta do meu corpo, mas aquilo não era o mais assustador. Passei o dia inteiro remoendo aquelas palavras. Não é você que eu quero. Então era o Mateus? Aquela coisa queria o meu filho.
As peças começaram a se encaixar na minha mente perturbada. A loja abandonada, os bonecos extras surgindo do nada. A sombra me seguindo pela cidade. E agora, a mensagem direta. Aquilo nunca foi só um brinquedo, era um chamariz, um presente envenenado. Quando Mateus voltou da escola, percebi algo pior. Seus olhos pareciam fundos, como se estivesse cansado, mas também anestesiado. Durante o jantar, ele mal conversou, só falava em montar o show completo. Pai, faltam só 2 amigos chegarem. Depois o astro disse que o espetáculo vai começar. Minhas mãos suaram. Tentei manter a calma. Quem são esses amigos, filho? Ele deu um sorrisinho estranho. Ele disse que eles vêm do outro lado da loja, onde o papai pegou o primeiro presente. Senti meu coração parar. O pior ainda estava por vir. Naquela madrugada, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Era um tipo de canto, infantil e macabro. Vozes finas e desafinadas repetindo uma melodia incompreensível. Olhei pela janela. Os bonecos estavam dispostos em círculo. No centro, Mateus, de pé de olhos fechados, murmurava junto com eles como se estivesse hipnotizado. E atrás do muro, a silhueta gigante do astro raposa balançava o corpo de um lado para o outro, como regendo o ritual. Minha garganta travou. Corri até o quintal, descalço, tropeçando nas pedras. Mateus, filho, acorda. Gritei, mas ele não respondia. O boneco central virou-se lentamente para mim com aquele sorriso alargado e impossível. E então, as vozes das miniaturas pararam. Agora era só a voz do astro raposa, baixa, mas ecoando direto na minha mente. A porta já está aberta, Rodrigo. Só falta você deixar. O mundo pareceu girar, meus joelhos fraquejaram, mas aquilo ainda não era o mais assustador. Sem pensar, corri até Mateus e o abracei com força, tentando arrancá-lo do círculo, mas era como se um campo invisível nos separasse. Minhas mãos tremiam. A sensação de formigamento e calor aumentava a cada segundo. As luzes dos olhos, dos bonecos começaram a pulsar em uníssono, criando um zumbido que parecia perfurar o meu crânio. Não adianta resistir, Rodrigo. A voz do astro raposa sussurrava dentro da minha cabeça. Ele já pertence ao espetáculo. Não, eu não ia perder meu filho. Fechei os olhos e, com o que restava de força, gritei com tudo. Leve a mim, mas deixe ele. O zumbido parou. O ar ficou pesado. Os bonecos tombaram no chão como marionetes sem fio. Mateus desabou em meus braços, respirando fundo, como quem despertava de um pesadelo. Mas quando olhei adiante, o astro raposa em tamanho real estava ali, a poucos metros de mim. Agora conseguia ver seu rosto com nitidez. O sorriso era uma fenda deformada cheia de dentes finos e irregulares. Os olhos não eram olhos, eram abismos pulsantes. Ele ergueu lentamente o braço e apontou diretamente para mim. Foi aí que tudo desabou. Por um instante, tudo congelou. O ar ficou denso, como se o próprio tempo hesitasse. O astro raposa inclinou a cabeça, observando-me. Aqueles olhos vazios pareciam me sondar por dentro, mexendo nas minhas memórias, nos meus medos. Então ele falou. Mas dessa vez, não foi um sussurro na mente. A voz saiu distorcida, metálica, misturando timbres infantis e graves. Você quebrou o ciclo, Rodrigo. O chão ao redor do círculo começou a trincar, como se rachaduras surgissem na própria realidade. As pequenas versões dos bonecos começaram a se derreter em poças escuras, soltando um cheiro podre de plástico queimado e ferro. Segurei Mateus com mais força, enquanto o astro raposa ia se desfazendo em uma névoa negra que subia ao céu, noturno. Antes de desaparecer por completo, sua última frase ficou pairando no ar. Mas eu sempre posso voltar, quando alguém desejar demais. Então, o silêncio. O vento soprou leve. O quintal voltou ao normal. As estrelas voltaram a brilhar. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado de verdade. Depois daquela noite, nunca mais vi o astro raposa. As miniaturas sumiram, o quintal voltou ao normal. E Mateus
Mateus parecia bem. Voltamos à nossa rotina. Escola, trabalho, refeições simples. A vida aos poucos retomou o ritmo, mas eu nunca consegui relaxar de verdade. A imagem daquela criatura derretendo ainda assombrava meus sonhos. O que mais me perturbava era a frase final. Eu sempre posso voltar quando alguém desejar demais. Passei a evitar fazer promessas ao Mateus. Não queria nunca mais ativar aquela coisa. Por semanas tudo correu bem, até hoje. Cheguei do trabalho e encontrei uma caixa na varanda, sem remetente, sem marca. A caixa era vermelha e laranja. No canto inferior, em letras douradas brilhantes, Astro Raposa, edição limitada, O Retorno. Meu corpo gelou. Quando olhei para a rua, não vi ninguém, mas juro, por um segundo, tive certeza de ver 2 olhos brilhantes piscando no reflexo do vidro do carro. E foi aí que percebi. O espetáculo nunca tinha terminado.